Bom, gente, na aula de hoje nós estaremos desenvolvendo, a demonstração do cosseno da adição de dois arcos e do seno da adição de dois arcos. Nós estaremos vendo esses dois arcos agudos, no primeiro quadrante, depois, no final, estaremos fazendo comentários sobre isso. Então, nós vamos representar aqui um paralelogramo retângulo. Não necessariamente precisa ser um quadrado, pode ser um retângulo, não há nenhum problema, pode ser um quadrado. Veja que essa figura é uma figura que ela não está aqui representada no círculo trigonométrico, mas nós vamos fazer um comentário rápido, na medida que, quando, por exemplo, eu tenho essa figura aqui, particularmente eu representei um quadrado, eu tenho aqui o A, o B, o C e o D, nós vamos ligar, fazer aqui a diagonal, começando pelo A e chegando aqui ao C. Então, temos aqui a diagonal AC, que nós vamos chamar de 1. Então, é evidente, se eu tiver um círculo trigonométrico cujo centro está exatamente no A e raio 1, eu passaria aqui um círculo, aqui, onde toda essa representação ela estaria nesse círculo. Então, nós estamos aqui deixando de colocar o círculo, mas estamos fazendo simplesmente de uma forma geométrica a partir desse paralelogramo retângulo. Paralelogramo retângulo, esses quatro ângulos são de 90 graus, certo? Bom, então veja que existe aqui essa figura e agora nós vamos, exatamente aqui, nesse ângulo, eu vou passar um novo segmento, qualquer posição, desde que esteja ali, dividindo esse ângulo ao meio, e vou fazer esse prolongamento aqui, certo? Vejam que quando eu faço isso, eu defino esse carinha aqui como um ângulo A e defino esse outro cara como um ângulo B. Ao fazer isso, eu faço esse prolongamento até um determinado ponto, onde eu tenho, esse ponto, o pé de um novo segmento que faz com esse traçado 90 graus. Então, eu tenho aqui um novo ponto, por exemplo, ABCD, aqui um ponto E. Então, veja que nós temos, eu vou colocar aqui, olha, nós temos um triângulo, para vocês entenderem a metodologia, que envolve o A e o B. Veja que triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo que envolve o A e o B é o triângulo ABC. Agora, veja que eu tracei um triângulo que envolve só o ângulo B, que também é retângulo. Veja que se eu fizesse até aqui e prolongasse, esse ângulo não seria de 90 graus. Então, necessariamente, eu precisei prolongar até encontrar aqui um novo segmento para ter um ângulo de 90, formando o triângulo retângulo. Então, eu tenho o triângulo AEC, que está envolvendo o B. Agora, eu disse assim, eu preciso de um triângulo retângulo que envolva esse ângulo A. Como que eu vou fazer isso? Veja, se eu fizer exatamente esse segmento de reta, onde esse segmento de reta está aqui, ele é paralelo ao BC, há um paralelismo aqui, num prolongamento do lado AB, esse cara forma 90 graus. Então, eu fiz um novo triângulo, onde eu estou aqui chamando de F, onde esse triângulo, o triângulo AFE,
envolve o ângulo A. Observe, ó, o triângulo retângulo, onde esse cara é agudo. Né? É o ângulo, embora que esse cara é agudo também, mas esse é o ângulo que eu quero, o A. Ó. A, F, E. Então, 3 triângulos. Agora, para dar continuidade à demonstração, né? Lógico, a demonstração ela já existe, né? Essa questão do cosseno de A mais B, seno de A mais B, né? Isso acontece desde antes de Cristo, né? Essa questão aqui, né? de cosseno, seno, né? Do arco, resultado dessa adição, arco-soma, isso é muito antigo. Então, aqui nós estamos demonstrando coisas que já foram feitas e nós conhecemos. Então, é necessário ter aqui um novo triângulo, né, que eu vou fazer pelo prolongamento tanto do EF como do DC, e aqui formando um quarto triângulo, que é o triângulo também reto, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de CGE. Então, com esses 4 triângulos, nós vamos fazer a nossa demonstração. Bom, então, em que consiste agora nós fazermos isso usando esses 4 triângulos colocados ali? Então, vamos ver no triângulo ABC. Veja que esse triângulo ABC forma um ângulo de 90 graus aqui. Veja, 1,90, 1,90, 1, 2, 3, 4. São os 4 triângulos. Então, ele forma 90 graus. E esse ângulo aqui, ó, que seria o ângulo, né, do triângulo ABC, é exatamente A mais B. Então, eu posso estar aqui fazendo assim. Quem é o cosseno de A mais B? Né, que é exatamente esse ângulo. O cosseno de A mais B é o cateto adjacente, que é AB, sobre a hipotenusa que a gente definiu como 1, por conta da trigonometria estar no círculo de raio 1. E aí eu tenho que o cosseno de A mais B vale AB, que é, para a gente, né, eu vou colocar aqui, exatamente quando eu boto aqui, ó, do ponto A até o ponto B, isso aqui é o nosso cosseno de A mais B. Coloquei assim. Ótimo. Agora nós vamos ver quem será o seno de A mais B. O seno de A mais B é o cateto oposto, que eu chamo de BC, sobre a hipotenusa, que é 1. E aí, o seno de A mais B é igual a BC. Então, olhando para o nosso BC, que é tudo isso aqui, ó, né? Vem daqui até aqui, o nosso BC vou escrever aqui, ó, é o seno de A mais B, ok? Deitado para que a gente veja que esse segmento é o seno de A mais B. Tudo isso. Muito bem. Agora, nós vamos para um novo triângulo, que seria, ou que é o triângulo AEC. Então, vamos o triângulo AEC. Esse triângulo AEC tem, veja agora, o ângulo B. Então, nós vamos fazer exatamente como eu fiz ali, o cosseno de B. O cosseno de B, tá certo? Agora a hipotenusa é 1, né? E o cosseno de B é o cateto adjacente, que eu chamo de AE. Estamos aqui no B, né? AE dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de B é igual a E. Então, podemos dizer
que é exatamente o AE, seria, né, desde o A até o E, esse cara é o cosseno, né, vou botar aqui, o cosseno do ângulo B, certo? E quem é o seno de B? Olhando para o seno, é o cateto oposto, veja que o cateto oposto é o CE, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de B é CE. Então, CE, né, vamos colocar aqui em vermelho, exatamente o CE é o seno de B. Então, estamos dando nomes aqui aos lados desses triângulos, os catetos. Ótimo. Agora, nós vamos para o triângulo que chamamos ali AFE. Esse triângulo, veja, AFE, está aqui, ó, triângulo AFE, tem agora o ângulo A, né, que é o ângulo que está nos interessando, envolvido no triângulo AFE. E aí, da mesma forma, o cosseno desse ângulo A é o cateto, veja, AF, olha aqui, ó, AF, então o cateto adjacente desse triângulo é AF. AF. Veja que a hipotenusa agora é o cosseno de B, não é mais um, porque o nosso triângulo é AFE, então é o cosseno de B que nós já tínhamos calculado, né? Então agora é o cosseno de B. E aí eu tiro que o nosso AF é cosseno A vezes o cosseno de B. Então, quem será o nosso AF? Eu vou aqui colocar assim, ó, uma seta, né, aqui, dizendo que esse cara é o cosseno de A que multiplica o cosseno de B. Perfeito. Bom, então veja que nós trabalhamos com o triângulo, o segundo triângulo, com o terceiro triângulo. E aí está me restando o quarto triângulo, retângulo também, que é o triângulo CGE, certo? Que é esse carinha aqui, ó, CGE. Bom, então, veja, todos os triângulos anteriores, o ABC, o AEC, o AEF, tinha envolvido o A e o B. Olha esse cara, o A mais B, esse cara aqui tinha o B, né? Esse carinha aqui. Aqui ficou faltando o seno de A. Deixa eu voltar aqui, né? Porque preciso que eu veja nele, dê um salto aqui, o seno de A. Veja, fizemos o cosseno, fizemos o seno, fizemos o cosseno, fizemos o seno, aqui só fizemos o cosseno. Então, o seno de A, olha, no triângulo AFE. AFE. O seno de A é o cateto oposto, que é FE, sobre a hipotenusa do triângulo, que é cosseno de B. Então, o FE passa a ser cosseno de B, por exemplo, seno de A. Cosseno de B, seno de A. Então, quem é o nosso FE? Então, vamos botar aqui, ó. Tá aqui, ó, esse cara, né? Aqui. Esse carinha aqui, ó, ele é cosseno de B vezes o seno de A. Então, escrevi aqui. Perfeito. Agora sim a gente volta, né, naquela fala e dizendo que sobrou o triângulo CGE, né, que seria aqui, esse cara aqui é o E. Muito bem, aqui é o F, né? É o CGE. Ora, então voltando à questão, veja que todos os outros triângulos nós tínhamos o A e o B, o A mais B, aqui eu tinha o B, aqui eu tinha o A.
E veja que aqui não há, né, no nosso visual assim, imediato, o A e o B. Então nós precisamos agora introduzir um conceito, que é o seguinte, observe. Quando eu olho para esse carinha aqui, A, né, e esse cara é 90, esse carinha aqui, ele é complementar a esse, então ele tem que ser 90 menos o A. Se você somar 90 com 90, 180 menos A, 180 menos A mais A dá 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, se esse cara é 90 menos A, que é o complementar de A, e esse aqui é 90 graus, então 90 menos A com mais 90, dá 180 menos A. Então, esse carinha aqui tem que ser A. Quando você veja que esse é um ângulo raso, né? Isso aqui é 90, né? 90 graus. Então, A mais 90 menos A dá os 180. O mais A com menos A são simétricos, se anula e dá os 180. Então, veja que eu estou trazendo o A, coisa interessante, eu estou trazendo o A para dentro desse triângulo. A matemática ela tem essa beleza nas demonstrações. Então, eu precisava do A ou do B, eu trouxe exatamente o A, que era o que eu tinha que trazer mesmo. Bom, e aí, esse A aparecendo aqui, certo? Eu posso estar fazendo o cosseno de A e o seno de A dele, que é o que eu venho fazendo. Então, quando eu olho para o cosseno desse arco A, é o cateto adjacente, que é o GE, dividido pela hipotenusa dele, que a gente já encontrou, que está aqui, ó, que é o seno de B. Então, o meu GE passa a ser cosseno de A, seno de B. Então, esse carinha aqui, ó, que é o nosso GE, vamos botar aqui em vermelho, a gente está botando em vermelho. Então, esse carinha aqui, ó, GE, ele tem esse valor, cosseno de A, seno de B. Da mesma forma, eu vou agora, em vez do cosseno, fazer o seno de A, nesse triângulo. O seno de A é o cateto oposto, que eu vou chamar de CG, está aqui, dividido pela hipotenusa, que é seno de B. E aí, o meu CG passa a ser seno A, multiplicando seno A, seno B. Então, o nosso CG aqui, ó, é seno A, seno B. Então, a partir desse momento, o que você tem? Nós colocamos, envolvido nesses 4 triângulos retângulos, os valores, né, que estão ocorrendo aqui, por exemplo, desse lado e desse lado. Então, por que eu fui fazendo tudo isso, né, para chegar a uma situação que eu possa escrever o seguinte. Observe o que eu vou colocar agora aqui. Nós estamos na busca do cosseno de A mais B, né, de uma forma geométrica que a gente vai ver isso. Veja que quando eu escrevi aqui, ó, o cosseno de A mais B, que é exatamente esse segmento aqui, ó, que está escrito aqui, ó, cosseno de A mais B, ele tem que ser igual a todo esse segmento subtraído desse, porque se eu tenho, veja só, toda essa medida aqui, quem que vale? Eu quero saber o cosseno de A mais B, isso aqui. Tá. Então, olha aqui, ó, cosseno de A mais B, está escrito, ó. Então, é todo esse segmento, que é o cosseno A, cosseno B, subtraído desse pedacinho. Esse pedaço, esse segmento aqui, é exatamente igual ao de cima. Isso aqui é um paralelogramo, formando 90 graus, paralelogramo, né, reto, onde esse carinho é exatamente esse. Então, eu vou subtrair seno A
seno B. Então, a gente mostrou que o cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B. Veja como aqui a adição, aqui aparece a subtração, seno A, seno B, já que a gente está fazendo uma subtração de valores de medida. Agora, nós vamos na busca do seno de A mais B. O seno de A mais B, veja que ele está aqui, ó. O primeiro que nós colocamos, seno de A mais B. O seno de A mais B, quando você olha para cá, você tem aqui já diferente, você tem esse segmento adicionado com esse, para poder gerar exatamente ele todo. Então, o seno de A mais B, eu posso dizer que é esse segmento. Quem é ele? Cosseno de B, seno de A, adicionado com esse daqui que nós já calculamos, que eu posso estar chamando cosseno B, seno A, ou cosseno A, cosseno B, não importa. E aqui, esse aqui é cosseno A, seno de B. Então, dessa forma, nós conseguimos, né, escrever quem é o cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, e quem é o seno de A mais B, cosseno B, seno A, seno B. Veja que aqui, no caso do cosseno de AB, é cos, cosseno, cosseno, AB, depois menos, seno, seno, AB. No caso do seno de A mais B, é cosseno de B, seno de A, mas aí inverte, que era B para ser A, cosseno de A, que A passa a ser B, seno de B. Então, bom, gente, continuando então o que nós fizemos, né, nós acabamos de demonstrar o cosseno de A mais B e seno de A mais B, mas algumas dúvidas, muitas vezes a gente está dando essa aula e vem o questionamento. Por exemplo, e quando esse A e B não são ângulos agudos ou não estão no primeiro quadrante do círculo trigonométrico, né? Então, as demonstrações, a demonstração é feita dessa forma e num determinado momento diz assim, para qualquer A e B, em que quadrante eu queira. Então é lógico que isso gera, né, um questionamento, né, como é que você pode fazer uma prova no primeiro quadrante e depois generaliza dessa forma. Eu vou colocar aqui uma situação, né, já que é realmente essa visualização, né, onde o A e B estão nos outros quadrantes, é muito difícil, né, de a gente fazer essa representação geométrica, mas aí eu quero que vocês entendam o que eu vou colocar aqui. Então, vamos imaginar que nós tenhamos o seguinte, o cosseno de 120 graus, tá certo? Mais 30 graus. Então veja que esse cara está no segundo quadrante, esse cara está no primeiro quadrante. Eu mudei aqui, né, por ser um no segundo quadrante. E pela fórmula que nós já vimos, você vai ter o cosseno de 120 graus vezes o cosseno de 30 graus menos o seno de 120 graus vezes o seno de 30 graus. Então isso, né, a gente está usando a fórmula para achar o valor que você já pode até saber sem precisar da fórmula. Por um acaso 120 com 30 é o cosseno de 150 graus, que você já sabe que é o cosseno de 180 menos 150, que é o cosseno de 30, com cuidado que esse cara está no segundo quadrante, o cosseno é negativo, então é menos cosseno de 30, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 150, né, você tem aqui o círculo trigonométrico, está aqui o eixo do cosseno, 150 graus está aqui, e aqui você tem o valor do cosseno de 150, um valor negativo, certo? Bom, e aí você tem agora essa questão que eu boto, cosseno de 120, cosseno de 30, menos 120 vezes seno de 30.
Veja que quando eu olho aqui, né, vamos repetir aqui, o cosseno de 120 graus adicionado com 30 graus. Veja que quando eu olho para o cosseno de 120, particularmente cosseno de 120, reduzindo ao primeiro quadrante, né, você pega 180 menos 120 dá 60. Então, cosseno de 60. Mas é evidente, como 120 está no segundo quadrante, cosseno é negativo, então se eu botar menos, cosseno de 60 graus. E o cosseno de 30 está aqui, já está no primeiro quadrante, menos. O seno é esse eixo aqui, ó, esse é o eixo do seno. Então, se eu olhar o 120, né, que está no segundo quadrante, o seno é positivo. Mas, como nós já vimos, né, reduzindo o primeiro quadrante, 120, o primeiro quadrante dá 60. Como esse cara aqui ele é positivo, então eu não mudo o sinal, menos o seno de 60 graus. O que eu quero dizer é que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Os dois são positivos, então não tenho que fazer a mudança como foi feito aqui no caso do cosseno. E o seno de 30 está lá, seno de 30 graus. Ora, o que você agora tem aqui, por exemplo? Vamos imaginar, olhando isso aqui sem calcular. Nós temos o menos o cosseno, né? Evidente que aqui é menos, eu posso botar esse menos e botar assim, ó, cosseno de 60, cosseno de 30 graus, mais seno de 60, seno de 30 graus, certo? Então, o que a gente agora observa? Que esses carinhas aqui, ó, são agudos, né? Reduzir o primeiro quadrante. E nesse momento, né, veja que eu tenho cosseno de 60 e cosseno de 30 mais, entre parênteses, que é diferente dessa situação onde aqui apareceria menos. Então, a gente não demonstrou isso, né, mas para dizer para vocês que isso que está aqui, né, não é o cosseno de A mais B. O cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B, menos o seno de A, seno de B. Quando eu escrevo o cosseno de A menos B, eu tenho cosseno de A, cosseno de B, mais o seno de A, o seno de B. Então, isso aqui muda, né? Quando aqui é mais, aqui é menos, quando aqui é menos, aqui é mais. Nós não fizemos essa prova hoje. Então, o que está acontecendo aqui, tá, é o cosseno exatamente de quem? Né? Quando eu faço o A menos B, né? Olhando agora para 60 e 30. Então, eu tenho cosseno de 60, aliás, desse 60 menos o 30 graus. Né? Por quê? Porque o cosseno de 60 menos o 30 graus dá exatamente isso aqui, cosseno de 60, cosseno de 30, como aqui é menos, aqui passou a ser mais 160, seno de 30. É evidente que eu estou passando isso, mas sem provar ainda essa identidade, mas só para que vocês tenham ideia. O que ocorreu, né, quando esses dois arcos aqui não estão os dois, esse está no primeiro quadrante, mas esse não está. Quando você reduz ao primeiro quadrante, você às vezes você muda essa transformação. Mas você joga os caras no quadrante e veja que todas essas leis, né, de cosseno de A mais B, A menos B, elas passam a ser trabalhadas no primeiro quadrante. E olha o que acontece aqui, ó, né? Esse menos está aqui, esse carinha aqui no primeiro quadrante, né? E aí você tem exatamente o 60 menos 30, que é o cosseno de 30 graus, e você tem o menos o raiz de 3 sobre 2, que era aquilo, né, que a gente já sabia, né,
quando eu estava trabalhando com o arco soma, né? Veja, 120 mais 30, quando eu apliquei a fórmula, eu cheguei exatamente, né, usando isso aqui, ó, eu sabia que o cosseno de 180 menos 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Só que quando eu apliquei exatamente a identidade, que é do cosseno de A mais B, né, e eu fiz a redução ao primeiro quadrante, essa identidade aqui, ela é transformada numa outra, que passa a ser menos. Mas não interessa. As identidades, né, de arco soma, arco diferença, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, seno de A mais B, seno de A menos B, tangente de A mais B, tangente de A menos B, essas demonstrações elas são feitas com os arcos ângulos agudos no primeiro quadrante. Então eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte: se vocês não estiverem no primeiro quadrante, quando vocês fazem as suas transformações ou fazem as transferências para o primeiro quadrante, vocês vão jogar exatamente esses ângulos no primeiro quadrante, vai surgir sinais evidentes, né? Um sinal menos ou um sinal mais, mas veja que as leis, tanto do arco soma como do arco diferença, elas vão aparecer no primeiro quadrante. Então, eu estou querendo mostrar a vocês, tá, a ideia que não há nenhuma preocupação, tá, quando esses arcos não estão no primeiro quadrante. Por quê? Porque quando você reduz ao primeiro quadrante, você transforma, né, essa identidade aqui, por exemplo, nesse caso particular, de arco soma para arco diferença, que nós já vimos que é uma verdade. Uma verdade, né, quando você faz isso aqui, ó, no arco diferença, que vai dar exatamente o menos raiz de 3 sobre 2, que é o que a gente quer encontrar. Porque veja só, né, como eu botei, cosseno de 60, olha aqui, ó, olhando para aqui, menos, quanto é o cosseno de 60? Meio. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Mais, quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 30? Meio. Certo? Então, veja que agora, né, eu estou com uma lei diferente dessa, que é exatamente o A menos B, mas que eu vou encontrar o mesmo resultado, menos, olha aqui, ó, raiz de 3 sobre 4, né? Aqui mais raiz de 3 sobre 4, que dá menos 2 raiz de 3 sobre 4, que dá menos raiz de 3 sobre 2. Então, diviso menos raiz de 3 sobre 2. E aí a gente coloca para vocês isso, exatamente isso. A gente faz a prova dos ângulos, né, agudos, mas mostra para vocês, no exemplo, que todo esse aparato matemático me leva a fazer transformações, né, de A mais B ou de A menos B, né, no primeiro quadrante, gerando aí o resultado correto. Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima aula.